Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Uma paz do Senhor para você, meu amigo e minha amiga, irmã em Cristo Jesus. Quero compartilhar aqui uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida, com o tema Jesus cura. Aqui no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 51, diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, essa palavra aqui que eu quero compartilhar com você é uma palavra com esse tema que Jesus cura. Jesus, ele cura as doenças no físico. Jesus, ele cura doenças na alma, doenças no emocional. Enfim, Jesus, ele cura, independentemente do seu problema, da sua situação atual, da sua adversidade, da sua dor, da sua mágoa, do seu trauma. Eu quero dizer para você que Jesus cura. Seja bem-vindo aqui, irmão Francisco Ribeiro. Continue aqui que eu tenho certeza que essa palavra ela vai impactar a sua alma. Jesus Cristo, ele disse no livro de Mateus, capítulo 9, amém, varão valoroso, vai nessa sua força, amém, glória a Deus, nós iremos sim nessa força para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe aí você, a sua vida também, irmão Francisco. Compartilhe aí essa live aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Então Mateus, no capítulo 9, versículo 12, Jesus ele disse assim: olha, os sãos, eles não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os enfermos, os doentes. E eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão precisando de uma ajuda de Deus. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei sobre mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis refrigério para a vossa alma. Olha que palavra forte é essa, irmãos. Jesus Cristo, ele traz refrigério para a nossa alma, ele traz alívio para a nossa vida, porque Jesus Cristo ele cura, Jesus Cristo ele liberta, Jesus Cristo ele restaura, Jesus Cristo ele faz de novo, Jesus Cristo salva. Por isso que eu amo falar de Jesus Cristo, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o caminho, porque ele é a verdade, porque ele é a vida, e somente por ele, para ele são feitas todas as coisas. A ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Por isso a ele a glória, a honra, o louvor e toda a adoração. Eu amo falar de Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus, porque Jesus é tudo nas nossas vidas. E Jesus, ele aqui em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 46 até o 52, vai dizer que Jesus estava passando por Jericó. E na beira do caminho tinha um homem por nome Bartimeu, que era cego e pedia esmolas, ele era mendigo. Então ele, ouvindo que Jesus estava ali, ou seja, nós já aprendemos aqui a primeira lição, que nós devemos ouvir falar de Jesus, nós devemos ouvir aquilo que Jesus tem a nos ensinar. O próprio Deus, quando Jesus subiu ali em Mateus capítulo 17, versículo 5, o próprio Deus, quando Jesus Cristo subiu ao monte, mas Pedro, Tiago e João, e ali ele se transfigurou, começou a falar com Moisés e Elias, e o céu se abriu, e ouve-se a voz de Deus dizendo assim: este é o meu filho em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Então o primeiro passo que nós devemos fazer é ouvir a Jesus Cristo para nós sermos curados. E como é que eu ouço a Jesus Cristo? Lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, porque ali está registrado as palavras de Jesus, ali está registrado a história de Jesus, do seu nascimento, a sua crucificação, a sua ressurreição no terceiro dia. Livro de Atos também vai falar que Jesus subiu e ele prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Então nós devemos ouvir
as palavras de Jesus Cristo. Isto é, nós devemos ler a Bíblia Sagrada, porque ali está contido as palavras do Senhor Jesus Cristo. E quando nós ouvimos as palavras do Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ter pelo menos 3 coisas essenciais que nos farão receber a cura que nós precisamos. Primeiro, nós teremos fé. Às vezes nós estamos nessa caminhada e vem as lutas, e vem as dificuldades, e vem as decepções, e vem os dias difíceis, os dias maus, mas é necessário nós termos fé. E a fé é a certeza e a convicção das coisas que nós esperamos, dos fatos que nós não vemos, mas que nós almejamos. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam e o temem. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Então, ouvir Jesus vai gerar fé no nosso coração, fé para superar a tristeza, fé para superar os dias difíceis, vai gerar também esperança. E eu não posso perder a esperança, porque enquanto há fôlego, enquanto há vida, há esperança. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 ao 9, que há esperança para uma árvore que, ainda que seja cortada ao cheiro das águas, ela pode estar com seus ramos envelhecidos, com seu tronco morto, mas ao cheiro das águas, ou seja, ela vai se renovar e vai ser como uma árvore nova, produzindo muitos e muitos frutos. O que é isso, ao cheiro das águas? Jesus Cristo, ele disse: eu sou a fonte de água viva, aquele que toma dessa água jamais terá sede, pelo contrário, será essa água nessa pessoa que tomou dela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando eu ouço Jesus, eu estou renovando em mim a esperança. E mesmo que eu esteja enfrentando dias difíceis, a minha esperança em Jesus vai fazer eu vencer. E além disso, vai me gerar ânimo. Quantas pessoas estão desanimadas por conta da enfermidade, por conta da doença, por conta do desemprego, por conta das preocupações, por conta da ansiedade da vida? Quantas pessoas estão enfrentando uma situação difícil e estão agora desanimadas? Então, ouvir Jesus, as palavras de Jesus, vai me gerar bom ânimo para eu vencer. Aí Bartimeu, ele então, ouvindo que Jesus estava passando ali, que ele estava ali, que aquela era a grande oportunidade de Jesus, ele então começou a clamar. Aqui é o segundo ensinamento que nós aprendemos. Nós devemos clamar a Jesus, porque Ele pode nos socorrer. Jesus, Ele pode nos atender. E o próprio Deus, no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Ele nos orienta a clamarmos a Ele. Ele disse: olha, clamem a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então o próprio Deus, ele fala: olha, clamem a mim. E Bartimeu começou a clamar. Jesus, filho de Davi, quando ele está clamando e falando assim, Jesus, filho de Davi, ele está confessando que ele crê em Jesus. É necessário nós também confessarmos o Senhor Jesus Cristo, ou seja, crermos no Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus, que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus, que está nos céus. Então é necessário eu confessar. Bartimeu falou assim: Cristo, filho de Davi. Ele estava falando: eu confesso que eu creio em ti. E ele então vai apresentar o que ele quer ao filho de Davi. Ei, meu irmão, apresente nessa tarde aquilo que você está querendo ser curado, ser libertado, ser salvo. Então ele falou assim: tenha compaixão de mim. Jesus, ele se compadece do ser humano. Jesus, ele disse que certa vez, na multiplicação dos pães, assim, ele falou: eu me compadeço
Se compadecer, se colocar no lugar da pessoa. Jesus disse, eu me compadeço da multidão, porque já tem 3 dias que eles não comem. Então Jesus multiplicou os pães e peixes, porque ele se compadeceu do próximo. Querido, Jesus, ele vê a sua causa, ele se compadece de você. Então, a palavra do Senhor, no Salmo 135, versículo 14, vai falar que Deus julga o homem e a mulher, e que Deus se compadece do povo. Então, nós servimos a um Deus que ele se compadece de nós. Jesus se compadece de nós. E era isso que Bartimeu estava clamando. Jesus, tem compaixão de mim. Mas quando ele clamou, quando ele ouviu falar de Jesus, e quando ele disse, tem compaixão de mim, quando ele confessou que Jesus é o Cristo, a multidão começou a repreender ele. A multidão começou a falar, cala a sua boca, você está atrapalhando. Você está atrapalhando o planejamento. E quantas pessoas têm falado para você, ei, cala a sua boca. Quantas pessoas têm te repreendido destrutivamente, porque existe a repreensão construtiva. Qual é a repreensão construtiva? É quando você está indo para um caminho errado, ou fazendo alguma coisa errada, chega uma pessoa de Deus até você e fala assim, olha, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa do bem, mas esse caminho, essa atitude que você está fazendo é errada. Ali ele está te repreendendo construtivamente, que é para o seu bem. Mas existe a repreensão maligna, usada pelo diabo. Aquela repreensão que é para te colocar para baixo. E essa repreensão que a multidão estava fazendo aqui, na vida de Bartimeu, era uma repreensão maligna. Porque Bartimeu ele queria se aproximar de Jesus e a multidão queria atrapalhar esse encontro dele com Jesus. A multidão repreendeu, olha, cala a sua boca. A multidão era egocêntrica, egoísta, só estava pensando nas necessidades deles. Mas aí ele começou a clamar mais alto, querido. Talvez se tentaram calar a sua voz, você está pregando a palavra, continue pregando. Talvez estão querendo falar assim, olha, cala a sua boca, porque você louva tão ruim, tão mal. Meu querido, não cale-se não, continue falando, continue pregando, continue louvando a Jesus Cristo. Mas não pare de fazer a sua parte, porque algumas pessoas se levantam para te repreender e falar, cala, você não tem talento, você não tem dom, você não tem jeito. Você não é inteligente, você não é filho de rico. Ei, meu querido, você tem que clamar ainda mais alto. Aí ele começou a clamar mais alto ainda. E agora ele vai falar uma frase diferente. Ele vai falar, Jesus, tem misericórdia de mim. Primeiro ele falou, tem compaixão de mim. E a Bíblia nos ensina que Deus, ele tem compaixão do povo. Jesus tem compaixão do povo. Agora ele vai falar, Jesus, além de ter compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Porque a palavra do Senhor diz lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã e duram para sempre. Então, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, por uma adversidade, comece a clamar pela compaixão de Deus para com a sua vida e comece a clamar ainda mais forte pelas misericórdias do Senhor sobre você. Porque Ele é um Deus misericordioso e por conta de Ele ser misericordioso, nós não somos consumidos, porque nós somos falhos e pecadores. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que é para eu fazer, eu deixo de fazer. A nossa carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E se não fossem as misericórdias de Deus, nós já teríamos morrido. Mas elas se renovam a cada manhã e elas duram para sempre. Então ele começou a clamar mais alto e disse, Jesus, tenha misericórdia de mim. Essa multidão aqui está querendo me calar, mas eu não dei ouvido. Essa multidão está querendo me colocar para baixo, me repreender. Aí a Bíblia diz que Jesus parou. Rapaz, qual é a atitude que você precisa fazer para com o seu Deus, para fazer Jesus parar e olhar para você nessa tarde, nesse dia, nesse momento? É uma oração com fé? É você fazer um voto com Deus? É você fazer um jejum? É você ler a Bíblia? É você se prostrar, se humilhar?
Porque a Bíblia diz ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a oração que se fizer neste lugar, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra e os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos abertos à oração que se fizer neste lugar. Então, o que você precisa fazer para fazer Jesus parar e olhar para você? Aquele cego, ele clamou ainda mais, com mais força, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e agora deu um novo percurso para a multidão. A multidão estava repreendendo o cego e pedindo para o cego se calar. Aí Jesus vira para a multidão e fala assim: olha, trazei-o até mim. E quando a multidão então vai até o cego, aí a multidão já muda o discurso, porque aquelas pessoas que muitas vezes foram usadas para te colocar para baixo, para te acusar, para te repreender, para te calar, querer calar a sua voz, mas não a sua alma e o seu coração, Jesus vai usar muitos deles para te abençoar. Vai trabalhar neles, aquelas pessoas que torciam contra você, Jesus vai libertar elas e elas vão passar a interceder por você. Então a multidão agora chega até ele e vai falar assim: olha só, tenha bom ânimo. Essa tarde, meu querido, Jesus está dando uma palavra do céu para você, dizendo o seguinte: ei Francisco, tenha bom ânimo. Ei irmão Eldo, tenha bom ânimo. Você está passando por necessidade, está cego, está desempregado, está mendigando, tenha bom ânimo. A multidão está te repreendendo, está querendo te calar, tenha bom ânimo. A primeira mensagem, Jesus agora falou: olha multidão, não é assim que vocês têm que tratar uma pessoa carente não, eu vou ensinar vocês. Vão lá e falam 3 coisas para ele: tenha bom ânimo. Aí segundo, levanta-te. Jesus está falando para você nessa tarde, talvez você estava oprimido, deprimido, angustiado, ansioso, com insônia, pensamento de loucura, pensamento de suicídio, talvez uma enfermidade na alma, angústia profunda do inferno, laço de morte. Mas Jesus está falando: olha, tenha bom ânimo, se levante, não fique caído, não fique prostrado, desanimado, porque Provérbios diz: se no dia da angústia a tua força for pequena, se te mostrares frouxo, a tua força será pequena e você vai piorar. Então tenha bom ânimo, se levanta, ele te chama. A multidão falou: tenha bom ânimo, Bartimeu. Se levanta, Bartimeu, sai do chão, Bartimeu, e ele te chama. Qual a atitude que você tem que fazer diante de Deus para ele falar para você nessa tarde: ei, Jesus está te chamando até ele para te atender, para operar um milagre que você precisa, para entrar nessa causa, para entrar na tua história e mudar a tua trajetória. Ele então agora o que ele vai fazer? Lançando a capa de si. Ou seja, aquele cego, ele tinha uma capa que era suja, imunda, porque ele ficava no chão, na beira do caminho, ele não enxergava, então aquela capa pegava poeira, pegava lama, ela pegava sujeira, ela representava ali a podridão. Ele lançou a capa de si. Ele falou: olha, o mestre me chama, essa capa não me pertence mais, essa capa da vergonha não me pertence mais, essa capa do desânimo não me pertence mais, essa capa do fracasso não me pertence mais, essa capa da podridão não me pertence mais, essa capa que quer me matar nessa situação miserável não me pertence mais. Eu abro mão, querido, abra mão daquilo que está fazendo você ficar acomodado. Aquela capa era uma autorização para ele poder pedir esmola. Era um símbolo da vida medíocre dele. Querido, o que você tem que abrir mão nesse dia que está te impedindo de você se aproximar de Jesus? Lança fora essa capa e fala adeus, até nunca mais. Ele lançando a capa de si, ele deu um salto. Ei, meu querido, é necessário você dar um salto. É necessário você falar assim: Senhor,
a minha força vem de ti. Senhor, a minha alegria vem de ti. Senhor, a minha sabedoria vem de ti. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E salte diante da presença do Senhor, meu querido. Se alegre. Davi, quando pegou a arca, ele cantava, ele dançava diante da presença do Senhor. Ele deu um salto e ele falou: eu vou para junto do meu milagre, eu vou para a minha cura, eu vou para o meu Deus, porque Ele parou, Ele olhou para mim, Ele disse para mim ter bom ânimo, Ele disse para eu me levantar, e eu me saltei para ir até Ele. Querido, ele foi até Jesus e Jesus disse assim: o que tu queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você nesse momento: o que você quer que Ele te faça? É a restauração do seu casamento? É uma vida financeira próspera? É uma vida ministerial abundante? É a restauração da sua paz interior? É a cura de uma depressão? É o que é que você quer que Jesus te faça? Ele está te perguntando. Para a multidão poderia ser óbvio que ele queria ver. Mas Jesus, ele fez questão de perguntar, sabe por quê? Porque nós devemos ser bem específicos naquilo que nós queremos para com o nosso Deus. Ei, querido, eu lendo aquele livro A Quarta Dimensão, daquele pastor da Coreia, e ele teve um ministério muito grande, onde milhares de pessoas aceitaram Jesus. E ele, naquele livro que ele fez, chamado A Quarta Dimensão, ele falou que Deus deu um ministério para ele muito grande de cura, de milagres. Mas ele era muito humilde, ele queria comprar uma bicicleta e uma escrivaninha para poder fazer a obra do Senhor. E ele ficou pedindo durante meses. Aí Deus apareceu para ele e ele não entendia o porquê que ele não recebia. Aí Deus falou para ele: olha, você pediu uma bicicleta, mas você não falou a cor da bicicleta, a marca da bicicleta, o modelo da bicicleta, a fabricação da bicicleta. Existem milhares de bicicletas. Seja específico. Você me pediu uma escrivania. Existem vários tipos de escrivanias, de vários tipos de madeira, de várias cores, de vários modelos. Seja específico. Eu trabalho naquilo que é específico. Quando eu quis pedir para Deus uma namorada, eu fui específico, eu desenhei. Eu coloquei os detalhes, eu consegui enxergar olhando para o desenho, e Deus me enviou a pessoa do mesmo jeito e ainda melhor. Seja específico naquilo que você quer, meu querido, diante do Senhor. Jesus, ele falou: o que tu quer que eu te faça? Aí aquele pastor da Coreia, que escreveu A Quarta Dimensão, tem vídeos dele aí no YouTube. Um pastor que foi muito usado por Deus, morreu recentemente, já com mais de 80 anos de idade. Ele falou que a partir daquele momento que ele entendeu que Deus trabalha nos detalhes, ele passou a ser muito usado por Deus no ministério de cura e de milagres. Pessoas eram curadas porque ele trabalhava com os detalhes. E Deus honrou o ministério dele. Então seja específico nessa tarde. O que você quer? Qual é o emprego? Qual é a empresa específica que você quer? Anote, apresente diante de Deus. Fala: Senhor, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero passar nesse concurso, eu quero casar com essa pessoa, eu quero montar essa empresa. Seja específico no que você quer. E aí ele falou: o que tu queres que eu te faça? Aí o cego disse assim: Senhor, que eu volte a ver. Aí Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Veja. E ele passou a ver. Meu querido, que nesse momento aqui, você passe a ver aquilo que você não estava vendo mais. Ver uma visão de águia, uma visão ampla, uma visão abundante, uma visão de saúde, uma visão de prosperidade, uma visão de alegria, uma visão que Deus tem para a sua vida, não uma visão limitada. Deus, ele está tocando na sua visão espiritual nesse momento, para que você passe a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, se preocupar menos com as demais coisas. E aí você vai ver que quando você buscar mais o reino de Deus em primeiro lugar, essas demais coisas que às vezes querem dominar a gente, elas nos perseguirão e nos acompanharão, e Deus nos abençoará. Agora é interessante que quando ele passou a ver,
Ele não quis apenas uma cura física de uma enfermidade, de uma cegueira que ele tinha, não. Deus abriu também o entendimento dele, abriu a visão dele espiritual, e ele não saiu dali e foi embora para o seu lar, não. Ele ficava à beira do caminho, mas ele passou a seguir a Jesus pelo caminho. Querido, o homem sem Jesus, ele fica à beira do caminho, ele fica cego, pobre, nu, ele fica um miserável, mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele passa então a seguir a Jesus pelo caminho, ele sai da margem, ele sai da beira do caminho, e ele entra no caminho, e esse caminho é o caminho que leva à salvação. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e de modo algum ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. E eu quero orar por você. Se existe alguma pessoa que está aqui que ainda não aceitou Jesus, que é esse caminho que cura, mas que mais do que curar, ele nos dá a salvação. Mais do que a cura para os olhos de Bartimeu, ele curou o coração de Bartimeu e falou: olha, Bartimeu, me siga, porque eu sou o caminho. Eu tenho muito mais do que você pede e pensa. Eu tenho muito mais do que você necessita. Eu tenho para você não apenas uma cura, mas eu tenho a salvação. Vem e me segue. Eita glória, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus? Escreva seu nome. Tem alguém que ainda não se reconciliou com Jesus? Talvez se encontrava afastado? Coloca o seu nome aí, eu vou orar por você. Mas se todos aqui já são cristãos, evangélicos, crentes em Jesus, salvos, como Bartimeu foi salvo, glória a Deus por isso. Da mesma maneira, eu vou fazer uma oração por você, para que Deus, ele te cure. O tema dessa mensagem é: Jesus cura. Não existe diagnóstico impossível para Deus. Existe para os homens. Talvez o médico, como a multidão que falou para Bartimeu, assim, querendo repreender, para ele se calar, talvez você ouviu de alguma pessoa que não tem jeito para a sua situação, que não tem jeito para a sua enfermidade, que não tem jeito para a sua vida. Esse é o diagnóstico da multidão, esse é o diagnóstico do homem. Mas pegue isso e coloque diante do médico dos médicos, do rei dos reis, do senhor dos senhores. O que há de impossível para Deus? Não existe impossível para Deus. Então coloque diante dele a sua causa e seja específico e fala assim: Senhor, eu quero receber a cura. Senhor, eu quero receber o milagre. Senhor, eu quero receber a libertação da minha família. Coloque diante de Deus aquilo que é impossível, querido, porque para Ele não há impossíveis. Eu nesse momento quero orar por você. Se você esteve aqui até esse momento, é porque essa palavra falou com você. Essa palavra não é palavra de homens. Eu não estou aqui para falar de homens, eu não estou aqui para falar de mim, eu não estou aqui para falar de políticos, mas eu estou aqui para falar de Jesus Cristo, porque Ele pode fazer todas as coisas. E nós servimos a Ele não somente pelo que Ele pode fazer, não, mas sobretudo por quem Ele é. E Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E é clamando a esse Cristo que eu quero orar por você, para que Deus, ele entre na sua estrutura, para que Ele libere a cura que você precisa, para que Ele transforme a sua trajetória, como Ele fez na vida de Bartimeu. E lembre-se, é necessário você ouvir falar de Jesus, como Bartimeu ouviu. É necessário você clamar a Jesus pela compaixão e a misericórdia, como Ele fez. É necessário você clamar ainda mais forte quando a multidão tentar te oprimir, te repreender e querer te calar. É necessário você lançar fora a capa que está te impedindo, que está te colocando na condição de comodismo, a capa da derrota, a capa do fracasso, a capa que te impede de você ser liberto. É necessário você abrir mão dessa capa, você dar um salto, se erguer, sair da lama, sair do chão e você ir até Jesus, falar: Senhor, eu quero voltar a ver, mas além de ver fisicamente, eu quero ver espiritualmente, eu quero passar a seguir o Senhor Jesus. Esse tem que ser o propósito.
assim como Bartimeu fez. E aí nós iremos receber uma cura, além da cura física, além da cura que muitas pessoas pedem, nós teremos uma cura espiritual. Que deixaremos a cegueira espiritual para trás, aquilo que nos prende nas trevas, no mundo, no pecado, e passaremos a sair da beira do caminho e a entrar no caminho seguindo e servindo a Jesus. Esse é o maior propósito. E Jesus conta conosco. Meu Deus, nesse momento, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, por todas essas pessoas que estão agora acompanhando, Senhor. Todas essas pessoas que estão, Senhor Jesus, Te buscando, procurando ouvir as Tuas palavras, ler a Bíblia, procurando, Senhor, crer em Ti, procurando ter fé, ter bom ânimo, Senhor, ter esperança nas Tuas palavras. Porque para onde iremos nós, ó Pai, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, o Senhor veio para os enfermos. Muitas vezes nós estamos enfermos, meu Pai, na alma, enfermos espiritualmente ou fisicamente, Senhor. Mas o Senhor veio para nos trazer cura, o Senhor veio para nos libertar, o Senhor veio para nos transformar, nos resgatar. Nos tirar da beira do caminho, da cegueira, nos tirar da condição de vergonha, de miséria, Senhor Jesus, e nos colocar num caminho, na verdade, na vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos trazendo a salvação que nós precisamos. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz e não a voz das multidões que querem nos calar. Que nós venhamos ouvir a Tua voz como o próprio Deus disse: este é meu filho em quem me comprazo, a Ele ouvi. E nós queremos Te ouvir, Jesus, porque só as Tuas palavras vão nos dar força e ânimo para nos fazer vencer todos os nossos problemas, adversidades, desafios da vida. Senhor, abençoe essa pessoa, coloque ânimo nela, coloque força, coloque coragem, fé, coloque intrepidez, coloque, meu Pai, ousadia para que ela possa também, Jesus, falar de Ti. Oh, Jesus, nos capacita mais ainda, Pai, para nós sermos como Bartimeu, seguir ao Senhor, não Te abandonar depois que nós recebemos o milagre, a cura, não, mas nós Te servimos ainda mais, Senhor, como gratidão, como louvor e glórias e honras ao Teu nome, porque tudo é do Senhor e para o Senhor. Oh, Jesus, abençoa essa pessoa, abençoa aqueles que ainda irão assistir essa live, Senhor, que essa palavra possa alcançar morada nos seus corações e que possa produzir o efeito que o Senhor tem para cada um, no nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, aqui irmão Francisco, pastor Júlio, e todos aqueles que já tiveram aqui. Creia nessa palavra, depois leia aí na sua casa Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, para você aprender mais ainda ali com essa história, Jesus operando a cura na vida daquele homem, o ex-cego, o ex-mendigo, o ex que ficava na margem da sociedade e passou a ser ali um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe você, hoje e amanhã, e continue com Jesus Cristo, porque esse é o caminho que nos leva até Deus. Deus abençoe todos, no nome de Jesus.